Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem desde a última aula e vamos iniciar agora com alguns conceitos. Na última aula foi apenas uma apresentação. Eu direcionei vocês para que vocês conseguissem obter as bibliografias utilizadas neste curso. Os links estão na descrição do vídeo, né? Então, se alguém ainda não obteve, eu peço, por favor, que procure obter. E vamos iniciar agora. Eu vou explicar como vai ser a avaliação e aí a gente vai entrar em alguns conceitos. Eu vou explicar para vocês o método de avaliação utilizado neste curso. Eu optei pelo método de avaliação continuada. Então, neste curso, eu decidi utilizar esse método pelos seguintes motivos. Primeiro, que o método, ele analisa o aluno de acordo com a sua produção diária. Distribui a pontuação em diversos itens, tirando a carga máxima que era aplicada sobre as avaliações mensais ou bimestrais. Nessa avaliação continuada, serão consideradas as seguintes dimensões: o seu comprometimento, a sua assiduidade, a participação e organização, as listas de exercícios, os trabalhos e apresentações. Por isso, é muito importante que você acompanhe e não deixe de acessar os materiais que serão colocados no Google Classroom, que é o nosso ambiente oficial de encontros. Lá, vocês terão acesso a todo o material, a todas as atividades que forem programadas e, inclusive, as atividades síncronas que estão previstas para este curso. Em relação às atividades que serão desenvolvidas, as atividades estarão disponíveis no Google Classroom. Por este motivo, o aluno deve acessar o mesmo em todos os dias de aula para que não perca os prazos de realização. Não deixe de fazer nenhuma atividade, pois este é o caminho planejado pelo seu professor, para que você possa obter o melhor desempenho no processo de aprendizagem. Anote suas dúvidas, compartilhe com seus colegas e com a professora, ampliando assim o aprendizado conjunto, já que sua dúvida pode ser de outros, ou mesmo pode ser passado despercebida pelos colegas. É muito importante para mim saber da sua dificuldade, para que eu possa melhorar o meu conteúdo e dessa forma todos saem ganhando. Este é um momento de grandes mudanças na forma de ensino. Então, toda a experiência que vivemos será enriquecedora para todos nós. Para mim, que já tenho muito tempo de magistério, de docência, e para vocês que estão se preparando para atuarem nesse novo cenário que se abre aí para o futuro. Para trazermos os conceitos iniciais da estatística, eu lancei mão de alguns recursos das bibliografias que estão previstas para este curso. Então, eu vou lançar mão do primeiro conceito que está no livro aberto. Vivemos cercados de incertezas. A todo momento, somos bombardeados por informações sobre pesquisas científicas comprovando estatisticamente que tal substância causa uma patologia, ou sobre pesquisas de opinião, índices de pobreza, características sobre o envelhecimento da população e outros temas de natureza incerta. No mundo assim,
é importante ter espírito crítico para informações sujeitas à incerteza, a fim de poder interpretá-las e, quando necessário, poder escolher entre diferentes opções aquela que parece melhor diante da incerteza. Neste sentido, a estatística é uma disciplina fundamental para todos os estudantes e certamente com grande responsabilidade para a formação crítica do cidadão, pois ela é usada nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como medicina, economia, política, direito, psicologia, engenharia, educação, entre outras. Estatística, arte e ciência de coletar, analisar, apresentar e interpretar dados para que se tomem decisões sob incerteza. Bom, diante destas definições, conceitos aqui apresentados, eu gostaria de trazer a reflexão a vocês, futuros professores de matemática, da importância que vocês terão na vida destes profissionais aos quais vocês passarão seus conhecimentos de estatística, né? Vocês estarão formando cidadãos com uma visão crítica sobre dados, e isso é fundamental diante de tantos dados e tantas contradições que a gente vê no mundo, né? De acordo com Busabe e Moretin, tradicionalmente, uma análise descritiva de dados limita-se a calcular algumas medidas de posição e variabilidade, como a média e a variância, por exemplo. Contrária a essa tendência, uma corrente mais moderna, liderada por Tukey, utiliza principalmente técnicas gráficas em oposição a resumos numéricos. Isso não significa que sumários não devam ser obtidos, mas uma análise exploratória de dados não deve se limitar a calcular tais medidas. Isso nos traz a reflexão de que, na minha experiência, eu vejo que a visualização de dados em forma de gráficos, ela traz observações e relações que não seriam tão evidentes ao se analisar dados que foram apresentados em uma simples tabela. É lógico, como diz aqui, que as tabelas são importantes, porque os dados, eles nos trazem, aliás, os dados não, os gráficos, eles nos trazem uma visualização mais totalitária do comportamento daquela variável. Mas as tabelas numéricas, elas nos trazem uma precisão. Então, uma complementa a outra, mas o que vai trazer uma visão mais abrangente é a técnica gráfica. Então, hoje, com os recursos que dispomos, nós podemos facilmente realizar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos os pacotes estatísticos. O Montgomery, ele diz o seguinte: a maioria da análise estatística é feita usando uma biblioteca de programas estatísticos escritos a priori. O usuário entra com os dados e então seleciona os tipos de análises e apresentações de saída que são de interesse. Pacotes estatísticos
estão disponíveis tanto para computadores de grande porte como para computadores pessoais. Bom, neste caso, o Montgomery aqui, ele vai usar um programa estatístico que é conhecido como Minitab. No entanto, o Minitab, ele não é um programa gratuito. A pessoa, para se utilizar dele, precisa pagar uma licença. E como eu já havia dito para vocês, o software R, ou seja, a linguagem R, ela é especializada em estatística e, além do mais, ela é gratuita. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aos pacotes estatísticos e pode realizar as análises. Por isso que o R é um pacote tão popular, porque ele tornou a execução das ferramentas estatísticas acessível a todas as pessoas. Hoje você não precisa mais adquirir o software ou, às vezes, fazer de maneira não ilegal, né, a aquisição do recurso, se você tem como ferramenta o R. Existem outros pacotes estatísticos também que são muito conhecidos, que é o SPSS, mas ele também tem a questão da licença, né, que a gente tem que ter. Bom, enfim, eu defendo o uso do R e todas as atividades que necessitarem de pacotes estatísticos, eu vou incentivá-los a utilizar o R, tá bem? Muito bem. Bom, com relação aos métodos gráficos, recorro a Busabe e Moretin para me ajudar nessa tarefa. Como ele disse na introdução, os métodos gráficos têm encontrado um uso cada vez maior devido ao seu forte apelo visual. Normalmente é mais fácil para qualquer pessoa entender a mensagem de um gráfico do que aquela embutida em tabelas ou sumários numéricos. Os gráficos são utilizados para diversos fins: buscar padrões e relações, confirmar ou não certas expectativas que se tinha sobre os dados, descobrir novos fenômenos, confirmar ou não suposições feitas sobre os procedimentos estatísticos usados e apresentar resultados de modo mais fácil e rápido. Na primeira aula, eu mostrei para vocês que, na minha apresentação, que eu tenho um livro sobre visualização de dados. Este livro ensina a pessoa a fazer gráficos usando o software R. Então, quando nós tivermos que executar as tarefas de produção de gráficos, vocês terão este recurso adicional, né? Evidentemente que não é só o R que faz gráficos. Tem o Excel, o próprio Google te ajuda a fazer gráficos, mas não com a qualidade e a especialidade que o R traz, né? Principalmente na busca de relações e padrões, o R é imbatível quando se trata de método gráfico. Meus queridos alunos, se eu perguntar para vocês qual é a matéria-prima da estatística, a resposta está no título deste slide. Os dados é o ouro para o mundo atual e é a matéria-prima da estatística. Sem os dados, não há como desenvolver nenhuma análise. Mas vocês, naturalmente, já perceberam, né, que o mundo ele está repleto de dados. Tem
informações, dados para tudo quanto é lado, né? Mas como obtê-los de forma adequada? Por que a gente obtém esses dados? O que a gente faz com os dados? Que ferramentas são utilizadas para obter os dados? Eu não vou responder estas perguntas para vocês nesse momento, mas eu vou direcioná-los para um vídeo que é uma série de vídeos, talvez vocês já tenham tido contato com essa série, e eu vou sempre me utilizar deste recurso toda vez que ele for pertinente para o que eu pretendo discutir aqui neste curso, tá? Então, eu vou pedir o seguinte, que vocês acessem o vídeo, mas não se esqueçam de retornar para cá, porque eu sei que o vídeo é muito melhor do que a minha aula. Afinal de contas, ele tem uma superprodução, né? Um professor de matemática com muita produção. Eu não tenho esse recurso, infelizmente, até o momento. Mas o meu recurso é essa linha essa trilha que eu estou preparando para vocês e que eu espero que ela traga muito conhecimento para vocês nessa área e também que ela possa contribuir para que vocês preparem futuramente as aulas de vocês quando se tratar de educação estatística. Então, eu peço para vocês que vá até esse link, eu vou colocar inclusive na descrição aqui deste vídeo que vocês estão assistindo, mas que depois vocês não esqueçam de retornar para cá, ok? Estamos combinados? É como se fosse assim, a nossa paradinha na aula, mas depois a gente volta, né? Então, eu vou aguardar vocês vão assistir e depois retornar para cá. Depois de 20 minutos. Será? Acho que eu estou otimista. Muito bem, vocês viram no vídeo a importância que se tem de utilizar o processo de amostragem para se obter dados. Então, nós vamos aqui consolidar os seguintes conceitos de população e amostra. E tendo como base aquele vídeo onde ele mostra, através de exemplo, a importância que se tem de ter uma amostra representativa da população. Não basta, então, apenas ter uma amostra. É isso que eu acho que é importante vocês terem em mente. Uma amostra viesada, ela pode ser muito danosa para uma análise ou para um processo de tomada de decisão, porque, afinal de contas, a estatística, ela sempre vai estar subsidiando processos para que gestores, políticos, enfim, médicos, economistas possam tomar decisões a respeito de processos ou alguma coisa de interesse, né, com base em dados. Mas se pegarmos os dados viesados, estaremos indo no caminho errado, não é? Então, daí a importância de se ter métodos adequados de seleção de amostra. Bom, então vamos aos conceitos. Em geral, a palavra população representa um conjunto de habitantes de um determinado lugar. Isso é o censo que a gente tem, normalmente qualquer pessoa tem esse conceito. No entanto, em estatística, é um pouquinho diferente, porque a população ela tem um sentido mais amplo e pode ser definida como um conjunto de todos os elementos com pelo menos uma característica em comum. Observe que é exatamente essa característica em comum que vai definir o universo, a população de uma pesquisa. Assim, em estatística, população não precisa ser um conjunto de pessoas. Pode ser um conjunto de parafusos fabricados por uma indústria,
o conjunto de animais de certa espécie que vivem em uma região, todos os estudantes universitários de um país e etc. A amostra é um subconjunto não vazio da população. Cada uma das unidades investigadas em um estudo estatístico é denominada um elemento. Assim, cada parafuso investigado é um elemento na atividade escolha do fornecedor. Cada paciente observado é um elemento na atividade comparação de medicamentos. E cada domicílio e seus residentes são elementos na atividade da PNAD. O conceito de variável. Cada característica observada de um elemento é uma variável estatística. Assim, a medida do diâmetro do parafuso é uma variável na atividade escolha do fornecedor. O tempo de cura da dor de cabeça é uma variável na atividade comparação de medicamentos. E na atividade da PNAD estão presentes várias variáveis estatísticas de interesse do domicílio e de seus residentes, tais como local, número de cômodos, número de residentes, sexo, idade e rendimento dos residentes, e etc. Eu esqueci de mencionar que PNAD é uma pesquisa realizada pelo IBGE. Para que vocês tenham maiores informações, leiam a bibliografia, onde vocês vão encontrar isso no livro aberto. Bom, então, temos aqui o conceito de variável. Agora, nós vamos aprender quais os tipos de variáveis, ou seja, como estas variáveis se classificam. Agora nós vamos ver os tipos de variáveis. A classificação das variáveis estudadas é importante, pois as técnicas e procedimentos estatísticos de análise de dados dependem do tipo de variável investigado. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos principais de variáveis e vai ser muito fácil você perceber. A variável pode ser qualitativa ou quantitativa. E, finalmente, elas podem se subdividir em, sendo qualitativa, nominal ou ordinal, sendo quantitativa, discreta ou contínua. É muito simples classificar a variável, o tipo dela. Basta que você pergunte, que você tenha em mente que quando você faz a pergunta ou a medição desta variável, você tem que verificar se a resposta obtida será um atributo ou será um número. Então, vamos ver aqui como está definida. Variável qualitativa, uma variável estatística é qualitativa se as possíveis respostas para ela são atributos não numéricos. A maior parte das variáveis identificadas no suplemento de práticas de esporte e atividade física da PNAD 2015 representa variáveis qualitativas. Uma variável qualitativa é classificada em nominal ou ordinal. Então, vejamos. A variável qualitativa nominal é quando não existe nenhuma ordenação natural nas respostas associadas à variável. Exemplos de variáveis nominais: bairro de residência, tipo sanguíneo, modalidade de atividade física que pratica. Então, se eu perguntar para você qual é o bairro que você reside, a sua resposta nunca vai ser 10, 20, 30, 2,5, nada disso. Você vai falar um nome.
E este nome não tem uma hierarquia em princípio. Por isso, não tendo uma hierarquia ou uma ordenação natural, você facilmente identificará que essa variável trata-se de uma variável nominal. Da mesma forma, o tipo sanguíneo, você nunca vai responder que é um número e nem tampouco existe uma hierarquia. Muito bem. A ordinal, quando é possível, é a mesma coisa da nominal, mas agora com a diferença de que nós podemos estabelecer uma ordem entre as respostas associadas a ela. Por exemplo, o nível de instrução da mãe com as respostas possíveis. Por exemplo, quando eu pergunto, qual o seu nível de instrução? E te dou as opções: ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo. Nenhuma dessas opções resulta como resposta numérica, mas há uma hierarquia por trás delas. E esta hierarquia está associada ao tempo de estudo que se teve para se chegar a estes níveis aqui que não são números. Então, existe uma ordenação. Logo, a variável, não sendo numérica, mas tendo essa ordenação, será classificada como ordinal. Podemos perceber que quem tem ensino médio completo tem maior nível de instrução de que quem tem ensino fundamental completo. Agora, vamos ver o outro tipo, que é a quantitativa. A quantitativa, se a resposta para ela são numéricas. Exemplos de variáveis quantitativas são idade, peso, altura, temperatura, número de irmãos, número de horas semanais dedicadas à prática de atividade física. Uma variável quantitativa é classificada em discreta ou contínua. É muito fácil também fazer a classificação entre discreta e contínua. A pergunta que você terá que fazer é: a resposta à variável é um número inteiro ou um número real? A resposta possível, logicamente que a pessoa pode dar uma resposta, por exemplo, quanto tempo você leva para fazer uma atividade? Você pode dar uma resposta 1 hora, 2 horas, mas existe a possibilidade de você dar 1 hora e meia, 1 hora e 25, coisas desse tipo, né? Então, nesse caso, você já saberia classificar esta variável. Ela é uma variável contínua, porque a resposta possível para ela pode ser um número real. Bom, vejamos como está escrito aqui. As variáveis discretas resultam de uma contagem ou são variáveis cuja quantidade de valores possíveis é finita. Por exemplo, o número de atendimentos em um pronto-socorro nos finais de semana, o número de erros de impressão na página de um livro, o número de irmãos e etc. Note que todas essas respostas são números inteiros. Agora, a variável contínua resultam de uma medição, por exemplo, altura, peso, temperatura e etc. Finalmente, hoje a aula foi um pouquinho mais longa e cansativa. Vamos finalizar com este exercício de classificação de variáveis. Eu vou deixar vocês realizarem esse exercício e na próxima aula a gente retoma e faz a correção do mesmo. Observem no Google Classroom se haverá alguma atividade prevista, porque neste momento que estou gravando, eu não tenho essa informação. Portanto, é muito importante que você
vá até o Google Classroom e veja se há alguma atividade prevista. Em princípio, a aula finaliza aqui, vocês vão realizar este exercício e na próxima aula eu vou retomar fazendo a correção, ok? Então, vamos para o fim da aula. Nessa aula vimos diversos conceitos estatísticos, como dados, população, amostra, variáveis e seus tipos. E como eu já falei, consulte o Google Classroom para ver se tem mais alguma coisa prevista para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima aula.